Eu acho que a gente até já podia ir embora. Eu já fui demais assim impactado. Já tenho muita coisa para mim pensar, para mim ir para casa chorar sozinho. Pelo menos eu. Quem está comigo? Não tem mais a ver com quem está pregando, né? Tem a ver com quem foi pregado, né? Eu nunca falei isso, tá? Mas esses dias que estou aqui, é gostoso você estar numa casa que você tem um desejo de participar dela. Sabia? Muitas vezes a gente vai pregar nos lugares e não é por falta de presença de Deus, não é por falta de integridade das pessoas, não é nada disso. Mas sabe quando você chega num lugar e você fala assim: puxa, eu congregaria ali com a minha família, eu confiaria meus filhos ao pastoreio desses pastores. E eu nunca falei isso, nesses 30 anos de caminhada, eu nunca disse isso, mas eu me senti assim esses dias. O carinho, o zelo de que se tenta fazer as coisas. Eu fiquei muito feliz de tudo que eu ouvi e vi, de um exagero de comunhão santa, gostosa, de homens que se esforçam para estar junto, para ouvir o coração do outro. Olha, eu pensei assim, olha, eu congregaria num lugar assim. Esses caras aí podiam ser meus pastores, sim. Porque tem lugares que você fala, podia ser meu amigo, podia ser parceiro. E aqui eu não preciso, eu não preciso jogar confete na cabeça de ninguém, tentar mexer com o ego de ninguém. Afinal de contas, eu não estou aqui para isso. Mas foi um pensamento que me veio gostoso, sabe? Isso me deixa mais à vontade para falar bastante heresia para vocês. Amém? Gosta, pastor? Hoje a pastora contou tudo teus podres para mim. Por isso que a gente chegou atrasado. Brincadeira, ela contou a história de love, de amor de vocês. Cara do céu, foi muito impactante. Você estava ligando, vem, que vem nada, deixa eu saber dessa história. Uma hora pede para eles contar a história de love deles, assim, como é que eles se encontraram, como é que a coisa aconteceu, as crises. Foi muito bonita essa construção que Deus fez. Uma hora Deus vai mexer com eles aí para eles compartilhar isso com vocês, se já não fizeram, né? Queridos, eu venho lá de Santa Catarina, de Itajaí, com a responsabilidade. E aí, quando eu vejo os pastores falando sobre avivamento, eu sei que é uma responsabilidade. E todos os lugares que nós temos ido, existe uma expectativa muito grande. E eu louvo a Deus por isso, pelo avivamento, por aquilo que Deus está por fazer. E eu louvo a Deus porque as palavras que os profetas liberaram não morreram, elas estão vivas dentro de cada um de vocês. Vocês, embora o tempo passou, muita coisa aconteceu, a gente se decepcionou com a gente mesmo e com muita gente, mas isso não morreu. Eu tenho andado pelo norte do Brasil e eu estou ouvindo isso em todos os lugares, pastor. Tem uma expectativa em final de 2000 e... Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.
Em final de 2018, começo de 2019, o Senhor me deu algo, como se fossem brasas, que Ele pegava com a mão dele e ia trazendo essas brasas para um lugar, e Ele segurava assim as brasas com a mão dele, e aí Ele assoprava e elas iam incandescendo. Quando elas estavam bem encandecidas, bem soltando fogo, Ele começava a pegar essas brasas, e algumas Ele devolvia nos mesmos lugares, e outras Ele colocava em outros lugares, e outras ainda ficavam na mão dele. Eu falei: o que é isso aí, Senhor? Eu acredito que pode ser muita coisa. E Ele falou: é muita coisa. É muita coisa, Mauri. É muita coisa. Eu vou soprar o vento norte sobre essas brasas. Elas vão encandecer. E depois eu vou devolvê-las nas suas comunidades. Em algumas eu vou enviar para as nações. Outras vão ter que ficar todas juntas, ainda mantendo intercessão por aqueles que foram. Mas eu vou fazer isso. Queridos, eu ainda não tinha pisado aqui, eu não tinha ouvido o coração de vocês. Eu não tinha ouvido as histórias aqui, no norte do Brasil. Mas onde eu fui, no Amapá, no Pará, aqui em Rondônia, em Manaus, conversando com os pastores do Tocantins, do Acre, de Rondônia, todos têm a mesma expectativa por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que profetizou que iria fazer. E nós estávamos aqui cantando sobre desgastar, sobre ser ferido. Você tem certeza que você está cantando isso lá de dentro de você? Você está cantando crendo nisso? Porque Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Eu comecei a perguntar ao Senhor, o que seria, como seria? São perguntas que nós fazemos. E o Senhor me falou que começaria assim, a partir da família. A partir de casamentos alinhados com o céu. Porque foi assim que tudo começou. Ele preparou tudo e pôs um casal. Ele acreditou em um casal. Então o Senhor disse sim, que começaria nas famílias, alinhando o casamento, alinhando a paternidade, alinhando a vida conjugal. Quem aqui tem sofrido muito confronto para alinhar a sua casa? Não é o diabo, é Deus. Quem aqui de repente começou a aparecer um monte de coisa errada dentro de casa? É Deus que está te mostrando. Ele tem que alinhar isso aí para derramar. Porém, pode abaixar a mão. Quem aqui está disposto a alinhar as suas casas? Vou perguntar de novo. Quem aqui está disposto a alinhar as suas casas? Então você vai ser confrontado lá dentro da tua casa primeiro. Porque não vai ter mais ministério da porta para fora. O Senhor mandou salgar na fonte. A fonte é a família, onde tudo começa. É onde tudo nasce. Então Ele vai levantar homens, sacerdotes, dentro das suas casas, que vão tratar a esposa e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Fala disso? Está filmando ali? Tá? Beijo, amor. Te amo. Saudade, ó. O coração está apertado. Obrigado. Licença. Beijo de língua, amor. Te amo. São uns velhos safados, né? Desculpa. Não, estou saudade mesmo, não. Estou ficando 20 e poucos dias, às vezes, fora, e bate uma saudade. Amo minha casa, amo meus filhos. Cristiane, minha esposa. Lucas, o mais velho de 25, casado com a Fabiana. Peixeira, peteca, pentecostal, até o tutano. Canelinha de fogo. Fala alto, enrolado. Só alegria. Pastora, lembra a tua vida. Vocês duas dentro da cozinha. Ninguém consegue conversar se vocês duas se juntar. Não dá. Fabiana é um doce. É um doce de limão sem açúcar, assim. Uma bênção.
Guilherme, empreendedor, missional. E o Gustavo é um profeta, que fica vendo um monte de coisa o tempo todo e assustando a gente. Sua casa é assim? Lá é avivado, é um culto avivado todo santo dia. Deus dá sonho lá. Esse dia minha esposa mandou, dei para você ler, né? É sonho, é visão, é assim. Deus está alinhando a nossa casa, irmãos. Deus está alinhando a nossa casa. Nós vamos deixar uma estrada mais pronta para os nossos filhos. Nós estamos passando por algumas coisas bem difíceis, mas de onde nós estamos tendo dificuldade, eles vão correr. Eles vão correr. Um dia eu estou com um filho mais velho indo para o hospital. E ele estava tendo uns problemas sérios de saúde. Muito sério, muito sério. De repente ele começou a chorar. Ele estava tendo 4, 5 crises de pânico, a ponto de convulsionar. Todos os dias ele tinha isso. Ele tomava clonazepam e às vezes lá davam ainda diazepam para ele. E ele não parava com isso. Teve um trauma muito forte. Ficou órfão. E no meio daquilo eu estou indo para o hospital, lá em São Paulo, subi na Rua Augusta. E de repente ele começa a chorar compulsivamente, com um choro diferente. E daí ele olha para mim e fala assim, eu perguntei a ele, falei, filho, por que você está chorando? Ele falou, sabe o que é, pai? Eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou abrir muitas casas de recuperação, eu vou tirar muita gente da rua. Aí Deus falou, está vendo o tamanho do pastor que eu coloquei dentro da tua casa? Aí um outro dia eu estou na minha casa, e meu filho mais novo vem dormir comigo, e a cama é grande, tem 2 metros e 10. E eu estou no cantinho da cama assim, espremido, uma dor nas costas, né? E ele colado aqui naquele calorão, sabe? De Santa Catarina, quando faz calor, o suor escorrendo. E eu doendo, falei, ai meu Deus do céu, Gustavo, vai para lá, o pai está com dor, filho. Não, pai, não dá não. Eu falei, dá sim, meu filho, vai para lá, por favor, eu estou com dor, não estou aguentando, não estou conseguindo dormir. Pai, não dá. Dá sim, Gustavo. Não dá, pai, é o tamanho do anjo que está aí, como é que eu vou para lá? Podia ter ficado sem essa, né, pastor? Você consegue falar assim com simplicidade do anjo, do sonho, da visão? Pois eles estão conseguindo. A gente fica todo constrangido para falar das coisas sobrenaturais, não é? A gente fica meio assim, como é que é? Será que vão achar legal? Será que eu não vou passar por ridículo? Pois é, eles estão conseguindo. Eles falam. Belo dia eu falo ao meu filho, fala, pai, estou indo para a escola. Deus te abençoe, meu filho. Os anjos do Senhor vão com você, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Todo dia. Aí ele saiu de casa assim pensando, puxa, como é que é isso, né? Porque quando meu pai fala, acontece. Rapaz, quando Deus falar com esse menino, vai ser forte. Ele não vai duvidar igual eu. Aí ele foi para a escola de Zica. Zica é bicicleta, não sei o que é Zica aqui. Hã? Não, lá Zica é bicicleta, é bike. Foi de Zica. Chegou na escola, tal, estudou. Depois na hora de vir embora, ele está vindo assim. Aí ele veio correndo, chegou, pai, deixa eu te contar, pai, tá massa, pai, tá massa. Eu, vai, conta. Aí ele, pai, eu estava saindo da escola assim, o Senhor sempre fala que Deus me abençoa, que os anjos do Senhor estão comigo, que o Senhor me guarda. Pai, de repente eu estava vindo assim, pai, de repente 2 anjos passou assim, numas speed. Cara do céu, por Deus, cara. E eu fiquei olhando assim, pai, pedalando na ciclovia. Pai, eles não saem da ciclovia, pai. Eu, filho. De repente eles fizeram assim para trás, assim, ó. E começaram a pedalar, pai, eu acelerava mais, não alcançava. Quando chegou no farol, pai, no farol eles pararam, pai. Eu, filho. E esse cara só olhando, pai. Quando abriu, eles saíram, eles viram. Aí quando chegou aqui no prédio, pai, eu entrei, quando eu entrei aqui, eles foram lá para a garagem. Aí eu entrei, pai, aqui. Eu, filho, ele pai. Ele, tchau. Contou. Você conta as coisas de Deus assim? Você fala assim?
Você acredita assim? Pois é, nós estamos trabalhando para que essa próxima geração seja assim, simples, descomplicada. Que ela não fique com medo das coisas de Deus, pelo contrário, porque Deus não é ruim. Apresentaram um Deus ruim para você? Não, ele não é ruim não. Ele é um docinho, um cheiroso, gostoso. Quando ele falou assim, não, meu pai falou, e quando meu pai fala, acontece. Olha o que acontece. Eu estou no carro, indo. Ele, peraí, pai, eu parei. Tem aquele papelzinho que o senhor tem aí, pai, com os horários do culto, aquela coisa lá? Tem, tó. Onde você vai? Vou ali, eu tenho que falar com aquele homem ali, ó. Foi lá, meteu o dedo na cara do cara, falou com ele. Está entendendo? Entregou o papel, voltou. Um centro automotivo. Falei, rapaz, o que foi? Não, Deus mandou falar com aquele homem ali, ó. Tá bom, vamos embora. Passou uns dias, deu problema na minha roda. Eu tive que ir no centro automotivo. Onde eu fui parar? Dentro do centro automotivo. E o Gustavo estava comigo. Gustavo desceu do carro, ficou para lá, ficou para cá, ficou para lá. Daqui a pouco ele, pai, tem outro papel daquele lá? Eu tenho, está no carro, está na Bíblia, pega ali. Tem os horários do culto aí. Aí ele pegou, foi lá no dono do centro automotivo. Falou assim, eu já não te falei que Deus tem uma obra na tua vida? Já não te falei que Deus mandou para você voltar? Eu já te dei o horário do culto, por que você não foi ainda? Deus está dizendo para você voltar. Tó. Aí o cara veio assim, pô cara, esse menino aí é seu filho? Eu falei, é meu filho sim. Deus está consertando a nossa casa. E sabe de uma coisa? Se a gente não acreditar, Ele vai fazer do mesmo jeito. Você vai ver as coisas acontecendo, Deus corrigindo, consertando, porque Ele ama a tua casa, cara. Você está disposto a pagar o preço, o processo, para Deus mexer lá dentro, lá? Tá? Então, marido, para de culpar a tua esposa. O modelo adâmico diz assim, a culpa é dela. O modelo que está firmado em Cristo diz assim, eu morro por ela. Essa oração que diz assim, a culpa é dela, Você acha que Deus não sabe quem está certo, quem está errado? Mas Ele mandou você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E amar como Cristo ama a igreja não tem a ver só com prover coisas. É tão bom ter um marido que dá um teto, né, pastor? Põe comida na mesa, não é? Não é? Esposas, ajuda aí, por favor. Na outra época as mulheres falavam, aleluia! Porque, né? É verdade. É tão bom. Só que quão bom e quão suave é um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, santificando, adornando, lavando ela pela lavagem da palavra. Quão bom é. Aí eu acredito que não tem problema em ser submissa a um cara desse nível. Não tem problema. Maridão, tu quer tua esposa dizendo assim, ó, vem amado noivo. Você quer tua esposa assim? Então ama ela como o noivo amou a noiva. Você quer tua noiva se adornando, cheirosa, te aguardando com uma expectativa, como a noiva do Cordeiro espera ele? Então ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Não dá para falar para ele assim, sabe, eu estou pensando em deixar a minha, e achar que ele vai concordar porque ele morreu pela dele. Cara, eu ia pregar totalmente outra coisa, né? Amém. Não estou nem olhando lá, vocês estão vendo, né? Então faz assim. Pode bater, papai. Vamos levantar o nível? Vamos? Vamos levantar o nível? Gaste 5 horas de conversa, mas não gaste mais 5 minutos de discussão.
Entenda que aquele tempo que você toma café com a tua família, almoça, é um culto. Entenda que aquele passeio ao mercado para comprar uma dúzia de ovo, uns pãozinhos, é uma viagem de amor. Entenda que você tem que pegar a tua esposa e sair com ela. Sai com ela, cara. Vai com ela dar umas voltas aí. Ah, mas pastor, está na crise, eu estou sem dinheiro. Irmão, o problema não é dinheiro não, irmão. É sim, pastor, não é não, irmão. Eu estou casado com uma mulher que me põe no bolso. E no meu primeiro encontro eu rasguei um pastel no meio, uma laranjinha. E estou bem casado. O problema não é dinheiro. Adão tinha rosa sem espinho, água sem esgoto. Adão tinha o melhor franguinho, o melhor boi para fazer o churrasco. Não tinha poluição. E não conseguiu fazer a mulher dele feliz, cara. E aí eu tenho um Jesus que não tem onde reclinar a cabeça. E a esposa dele é a mais linda, mais cheirosa, mais linda, mais maravilhosa, mais santa, mais imaculada. Não tem a ver com posse, tem a ver com desígnios. Sabe qual? Você quer morrer por ela? É isso, Adão se preocupou muito com o trabalho. Não tem a ver com ter, sabe assim, olha, eu tenho posse, eu não tenho posse. Porque Jesus não tinha tudo isso não. E quando ele tinha, ele dava. Quem aqui já teve aquele jantar que cortou aquele pão velho, põe um oréganozinho, um azeite, faz um suquinho de vinagre, fica bom, viu, nos 10 primeiros minutos, tá? Bem geladinho, depois fica com gosto horrível, mas nos primeiros 10 minutos ele passa por suco de limão, e assou, sabe assim, com aquele restinho do gás que tinha, E põe uma vela daquela branquinha assim, e fica olhando para o rostinho da esposa assim, todo apaixonado. Quem já fez isso? Você está achando que ela está querendo você mais bonito que você é, cara? Fala para ele aí, esposa. Fala para ele quanto você ama ele do jeito que ele é. Fala aí, por favor. Eu te amo do jeito que você é. É outro quesito que eu não tenho. Eu estou totalmente sem forma e sem formosura. Outro dia lá no Pará, a pastora Patrícia, a gente saiu do quarto, a gente ia para fazer uma mesa de comunhão. A pastora Patrícia me viu saindo do quarto. Estava tudo arrumado para ir para o culto, mas eu saí assim, né? E veio minha esposa, que esse dia ela tinha vindo para o Pará, minha esposa toda bonitinha. Elas não andam assim, né? Ela anda toda. Aí a pastora, pastora Mauri, o senhor tem que orar muito, agradecer muito a Deus. Mas só quer dizer alguma coisa com isso, querida? Realmente, Deus foi muito bom conosco, homens. Ele preparou mulheres idôneas. Rubis preciosos. Você achou um aí, varão? Se eu fosse seu, era um pouquinho mais empolgado, que ela está olhando para você. Achou? Quem não achou aí, levanta a mão assim. Quem não achou ainda? Levanta a mão. Quando na minha época a gente levantava a mão. Pega. Vai dela ver que você tá encalhado ainda. De repente Deus manda a unção do desencalho, né? Quem está encalhado aí? Levanta mais alto, filho. Os outros precisam ver também. Amém. Tem um lá no fundo lá também que levantou. Está meio com vergonha agora. Então tá. Amém. Eu sei onde o Senhor quer chegar, Pai. Sabe o que acontece? A gente assinou um contrato com uma pessoa do outro sexo. E a gente acha que a gente é casado. Porque a gente tem um contrato no civil. Mas a gente tem que começar a aprender sobre o que é vida conjugal no céu.
A gente tem que começar a tratar a nossa vida conjugal com os princípios do reino de Deus. Porque quem criou ele não foi o cartório, quem criou o casamento foi Deus. Então só Deus sabe como fazer o casamento, a vida do lar dar certo. Não é a sexóloga, não é, é Deus. Tem gente, olha, o casamento foi feito para dar tão certo, que até gente que não tinha que estar casando, está casando. Mas foi Deus que criou. E isso para acontecer entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E quando Deus estabelece o casamento, é muito interessante, porque Ele olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem fique só. Aí eu tenho uma palavra aos solteiros. Ah, mas se o casamento fosse bom, Jesus tinha casado. E a resposta a ele: não casou ainda, mas ele morreu pela noiva. Querido, nós fomos gerados em Deus para viver em comunidade. E para a comunidade ter fruto e ser saudável, ela começa lá dentro da casa. Só que a dificuldade nossa de desenvolver relacionamento tem a ver com as nossas expectativas pessoais, com nossos sonhos, com homens que muitas vezes não aprenderam quando eram solteiros a pagar uma conta de água ou de luz. O casamento é constituído de dois bons ímpares para se tornar um bom par. Dois ímpares curados para se tornar um bom par. Se você não é feliz com Jesus, não case achando que o outro te vai fazer feliz. Porque se Jesus não conseguiu, mais ninguém consegue. O casamento é bom para duas pessoas que procuram ser bem resolvidas. E aí a gente entra nisso, sabe para quê? Não é para o outro me fazer feliz, é porque eu quero fazer o outro feliz. Vou falar de um jeito mais figurado. É igual quando a gente vai para o leito sem mácula, sem ruga. A gente não vai para ser feliz, a gente vai para fazer o outro feliz. Vocês estão entendendo? O casamento não é para egoísta, é para quem está aqui transbordando e quer dar isso para alguém. E aí a gente pega o marido, a esposa e dá para o outro tudo que Deus está dando para a gente. Eu acho que a pastora falou tanto de casamento para mim que ela me pegou, cara. Aí, ó, pregou para mim lá. Eu estou só repregando. Tá, mas abre a palavra de Deus aí. Em Salmo 119, 83. Deixa aberto. Só estava dando uma introdução, agora a gente prega. Por que muito do que Deus tem falado, a gente não tem compreendido? Porque muito do que Deus está fazendo, a gente não consegue entrar, acessar. Por que muito do que está acontecendo, a gente fica no limbo? Por que muita gente não tem uma pequena sequer compreensão daquilo que Deus está fazendo? Você consegue responder? Existe um conflito daquilo que é de Deus dentro de nós, da porção que Deus colocou dentro de nós, com uma série de outras coisas. Então nós ficamos ponderando o que nós queremos ou não queremos viver. Nós ficamos negociando se queremos ou não queremos corresponder. Mas se você um dia levantou a sua mão e disse: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador, querido, as suas escolhas acabaram, só porque você escolheu Jesus. Porque agora você aceitou Jesus e tudo que Ele tem para você. Você quer Jesus e tudo que Ele tem para a sua vida. Amém? A pessoa muitas vezes fala num conceito que eu não concordo plenamente, sobre a questão do livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio era diabo ou Deus? É Deus? Então é Deus e tudo que Ele tem para você. Você não aceita Jesus e não acredita no que Ele acredita. E tanto que Ele declara: como pode dizer Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então não existe senhorio sem submissão. Amém? Não existe.
Para Ele ser Senhor tem que haver obediência. E para Ele ser Salvador, Ele tem que ser Senhor, porque é uma troca de senhorio. Você sai de um lugar para ir para outro. Por isso que Ele fala como Senhor e Salvador. Porque para salvar tem que ser Senhor. Eu costumava olhar para Davi e perguntar para o Senhor por que Ele falava que Davi era um homem segundo o coração dele. E eu me muito porque Davi errou. Davi não era perfeito, assim, sabe? Perfeito. E louvado seja Deus que a sua palavra, ela não esconde essas coisas de nós. Ele sempre deixa claro os erros dos homens e das mulheres de Deus. Só que isso não faz ele menos homem de Deus. Amém? Muitos falam, mas Moisés não entrou. Ele pode não ter entrado, mas ele veio conversar com Jesus. O ministério dele ali na terra acabou, mas ele ainda continua fazendo algumas coisas aí. Inclusive veio bater um papo com Jesus sobre algumas coisas. Então eu quis aprender olhando para Davi, e o Senhor falou, olha, Davi sim é um homem segundo o meu coração. Eu tenho um carinho por Davi, pelo zelo de Davi, pela adoração de Davi. E aí eu falei, para mim entender isso, eu tenho que olhar o que Davi faz, o que o Davi desenvolve. E aí, esse relato aqui, do Salmo 119, 83, diz assim, pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. E é uma afirmação diferente para os nossos tempos, porque eu acredito, eu pergunto nos lugares por onde eu passo, se alguém tem na sua casa e usa um odre. Alguém tem um odre em casa? Alguém usa isso? Já viu isso? Já pegou nisso? Então não é algo comum, então eu fui estudar o que é isso. Porque Jesus também, ele fala sobre o odre. Ele cita o odre em Mateus 13, 14. No momento em que os discípulos de João, perguntando a ele, disseram assim, por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante modo o remendo fica, mas o vestido se rasga. Nem se deita vinho novo em odres velhos, mas se deita vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. E o Senhor também exemplifica de uma postura usando o odre. E fala, usando primeiro, tipificando o remendo numa roupa velha, um remendo novo. Ele fala, a roupa vai se rasgar. Vai ficar o remendo e a roupa vai se rasgar. Ele está falando de pessoas que não mudam de roupa. Não mudam completamente de estação e de vida. Pessoas que tentam fazer remendinhos, adaptações na sua vida. E ele está falando, olha, o remendo vai ficar, porque o remendo é novo, mas essa veste velha, ela vai se rasgar, ela não vai suportar. Então, se nós tentarmos caminhar dentro daquilo que Deus está falando, só fazendo remendo, sem uma mudança radical, Ele está dizendo, você vai ficar pelado. Você vai passar vergonha. E o pior é que dá para ver um remendo. Tem hora que eu entro em alguns lugares, desculpa, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas parece festa julina, gente. Sabe aquelas festas que colocava aqueles remendos na roupa, na escola, para as crianças brincar? É a igreja da festa julina, cheia de remendo nas roupas. As pessoas não querem uma mudança radical, elas não querem de fato matar o velho homem. Quer só fazer umas adaptações na sua maneira de acreditar em Deus e continuar vivendo aquilo que já viviam. E quando ele fala sobre o odre, assim, a semelhança de Davi, ele está falando assim, olha, não dá para pôr o novo de Deus, o vinho tipifica alegria, gozo.
Não dá para colocar o vinho dentro de uma estrutura já velha. Ele vai fermentar, e esse odre vai se romper, e vai perder o odre e o vinho. Ele está falando que se ele derramar dele sobre nós, dentro de nós, sem nós tivermos passado pelo devido processo, vai romper, as nossas estruturas não vão suportar. Vai perder o que ele vai derramar, o vinho. Você já ouviu a expressão, nós estamos sendo alargados por dentro? E você sabe o que é isso? Então você sabe o que é o vinho sendo derramado e você sendo esticado. Alguns mais. Porém, talvez você conheça, talvez eu vou chover no molhado para alguns, mas eu quero falar um pouco desse processo. Só um pouco. Quando você vai, então, trabalhar para o desenvolvimento de um odre novo? Pastores, é muito importante o pastor entender acerca disso. Porque quando você vê alguém querendo fazer só remendo, você já percebe que essa pessoa vai ficar nua. E se ela não quer se desenvolver para um odre novo, você já percebe que se for derramado sobre ela algo, vai romper, vai perder o que foi derramado e a pessoa se estilhaça toda. No processo de desenvolvimento de um odre, nós temos o odre de madeira, nós temos o odre de pedra, mas nós temos também o odre de couro. E eu queria falar especificamente sobre o odre de couro. Para desenvolvimento do odre, você primeiramente, para conseguir o material, o couro, alguém precisa morrer. Eu estou falando muito de morte esses dias, cara. Muito de morte. Alguém precisa morrer. Alguém se candidata? Eles pegam um animal, tiram um pedaço grande de pele. E eu duvido que o bicho deixa tirar enquanto está vivo. É uma judiação, tem que morrer. Então, para que o Senhor transforme as nossas vidas num odre, para que Ele possa derramar o que Ele tem que haver uma morte. Alguém tem que morrer. A Bíblia diz que Ele é a semente. Ele fala que a semente caindo sobre a terra, ela tem que morrer, senão ela não frutifica. Amém? Então Ele teve que morrer. Porém, a Bíblia diz que nós somos os filhos do reino. E eu não acredito que Jesus teve que morrer e nós não vamos ter que passar por esse processo. Nós também vamos ter que passar pelo sepultamento do velho homem, pela morte, pela renúncia, pela consagração. Porque ali a conversa era sobre o quê? Jejum. E jejum não é uma conversa assim, irmão, jejuais. Já ouviu isso na Bíblia? Jejuais, não. Quando jejuardes, quando você quiser, porque não tem a ver com santificação tão somente. Porque santificação é eu abandonando aquilo que é proibido, aquilo que é pecado, aquilo que eu não devo fazer. Porém, a consagração tem a ver com voluntariedade, tem a ver comigo querendo estar mais com Ele, mais perto dEle, mais dentro dEle e Ele dentro de mim. Então é algo voluntário. Você não vai ver Ele dizendo assim, olha, jejuai 3 vezes por dia. Você não vai ver isso. Quando você vai ver Ele falar, Ele vai falar assim, quando você quiser, quando jejuardes. Porque tem que ser voluntário, é um ato de amor, de devoção. Porque no Antigo Testamento, quando Moisés tenta olhar para Deus, conversar com Deus, Deus fala, se você me ver, você vai morrer. Então você vai ficar na fenda da pedra, eu vou passar, você vai ver minhas costas. Eu não tenho o hábito de falar, eis que digo, eis que falo. Não tenho um hábito nenhum desse. Eu não critico quem tem, mas deixa eu com meus negócios aqui, tá bom? E Moisés, ele começa olhando as costas do Senhor. Aqui uma heresia pregada pelo meu pastor, não é minha. Já põe a culpa nele. Moisés começa a escrever desde o Gênesis, que ele não estava lá. Mas ele olha as costas de Deus e começa a escrever coisas que aconteceram. Relatar fatos que ele não viu. Ele viu as costas. Só que a palavra de Deus diz que nós tivemos um acesso, um contato com o Filho. E nós não morremos assim, nós somos convidados a morrer.
Moisés, se visse, morria. Nós vimos o filho e somos convidados a morrer. Nós somos convidados a morrer. E quanto você mais morre, mais você renuncia, mais o que está acontecendo com a tua vida são os atos sendo escritos. Moisés escreveu, vocês não estão entendendo, mas vão entender. Moisés escreveu para trás, porque viu as costas de Deus. Mas nós vimos o filho, nós tivemos contato com o filho. E mediante uma morte que nós escolhemos viver, nós estamos caminhando, nós somos as cartas vivas, e nós estamos escrevendo a história. Mas como é que é isso, pastor? Esse é o nosso culto racional. Corpo, alma e espírito, como sacrifício vivo, deve ser entregue a Ele. Então é você que traz e oferece como sacrifício. E ele fala que isso é racional. O que tem de racional nisso? Sabe por quê? Quando Deus chama algo de racional, é algo que dá para você entender no racional. Por mais louco que seja para algumas pessoas, isso, para nós, isso é totalmente racional. Porque o culto nunca foi para alegrar o nosso coraçãozinho, nunca foi para a gente achar bonitinho. O culto sempre foi alguém que chegou e entregou alguma coisa para Ele. Um dia eu perguntei ao Senhor, por que cria esse cordeiro durante um ano? Não pode machucar, não pode ferir, não pode ficar cego, não pode, para depois matar. E eu não entendia isso, pastor, eu não entendia isso não. Ficava lá dentro de mim remoendo isso alguns anos atrás. E Deus me fez lembrar do meu avô, Manuel Gonçalves Chica. Amor, vou falar do meu avô de novo. Meu avô todo ano, final de ano, comprava um leitãozinho e matava no Natal, para assar, leitãozinho a pururuca. Coisinha ruim, irmãos. Se você não come carne de porco, amém. Só que um dia ele comprou antes, ele comprou alguns meses antes, e deu para os netos dele criar o porquinho até o Natal. Então nós ficamos alguns meses, nós demos nome para o porquinho, nós dava banho no porquinho todo dia. Daqui a pouco o porquinho já estava comendo dentro de casa, dormindo com a gente. O porco é porco, cara, se soltou ele se suja, né? Então a gente botava, morava numa cidade assim, a gente botava coleira nele assim, ia passear com ele na rua. Nós demos nome para o porquinho, cara. E chegou o dia do porquinho morrer. Todo ano, alguém matava o porquinho lá, ninguém ligava, mas aquele porquinho era nosso amigo, ele dormia com a gente. Ele brincava, a gente dava comidinha para ele assim na mão. A gente engordou ele, tadinho, a gente foi amigo da onça. E não tiveram dó não, o sacerdote não tem dó não, ele sacrifica mesmo, ele mata mesmo. E sabe o que aconteceu? Mataram o porquinho, foi uma choradeira, e todo mundo sentiu muito, ninguém queria depois comer o porco, brigamos com nossos pais, porque eles mataram o nosso porco. Aí o Senhor me lembrou da tal da ovelha, que tinha que ser criada durante um ano. Falou, tá vendo, filho? É algo que você tem apego, você preparou para me entregar. Esse é o culto racional, você se prepara para entrar na presença dEle, você vai sacrificar Ele, você vai dar tudo para Ele. Então quando você vai prestar culto a Ele, Ele não quer saber se você está cansado, você tem que estar morto. É um sacrifício. Então, para extrair o couro, talvez você veio receber sua bênção, hoje você vai receber a morte. Tem que morrer para tirar o couro. Só que dali, o couro ainda não pode ser usado para a confecção do odre. O couro vai para onde? E como odre eu estou pendurado na fumaça, até que eu possa carregar a tua glória, e sem reservas te entregar a minha vida sobre o teu altar. Ele vai para a fumaça, e a fumaça sempre foi a tipificação da presença, da Shekinah, do cabode de Deus. Então, se os pastores dessa casa te empurram para o secreto, para a renúncia, para a consagração, eles estão te empurrando para a fumaça. Mulher, se ele começar a dar problema, está meio injuriado, está meio chatão, abre a porta do quarto, vai para a fumaça, marido.
vai para a fumaça. Sempre foi. Quando terminou a construção do templo, que os homens entraram, eles não conseguiam ficar em pé e havia uma fumaça. Em Pentecoste havia uma fumaça. No deserto existia uma nuvem, uma fumaça. Sempre a fumaça tipificou a ação direta de Deus vir quebrando tudo. Então ele está falando assim, para se tornar um odre novo, você vai ter que ficar um tempo na fumaça. E qual que é a ação da fumaça? Primeiro, tirar o cheiro da carne. E essa fumaça aqui eu vejo tem teu cheiro. Tirar o cheiro de carne. Esposa, marido, dá um cheirinho no ombro dela. Está cheirando picanha? Tem que ir para a fumaça. Chilique, 5 minutos. Vai para a fumaça. Nervosinho, orgulho, altivez, incredulidade. Vai para a fumaça, seu bifão. Isaías tem o tempo todo, esses caras são tudo um bando de mal acabado, ai daqueles ali, ai daqueles outros. Quando ele entra na fumaça, ele entra na presença dele, que ele tem uma visão, ele fala, ai de mim que sou homem de lábios impuros. Então sabe o que acontece quando tem muito excesso de orgulho? Até assim, sabe, um orgulho da santidade. Quando a gente entra diante dele, o cheiro de carne, o bifão, vai embora. Você imaginou? Quando a gente, pastor, você já deve ter visto uma pregação com unção e gosto de carne. Tem, não tem? Sabe uma música? Desculpa, autora, te amo, linda. Uma música de alguém que estava pouco na fumaça. Aquele que me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Cara, precisa ir para a fumaça, cara. Esse negócio de vingança. Ei, tem coração aí, tem vingança aí? Vai para a fumaça. Vai para o secreto. Vai lá, entra lá, agarra ele, chora. Fala, pai, eu sou carne pura, eu estou sangrando. Não dá para o Senhor colocar aquilo que é santo dentro de mim. Vai contaminar, o teu vinho vai ficar com gosto de carne. Segunda coisa que a fumaça faz. Ela tira o gostinho da carne, dos resíduos que ficam no couro. Eu não vou falar para você se lamber teu marido aqui, né? Mas depois você faz isso em casa. Se tiver com gosto de carne, manda ele para a fumaça. Fala, marido, tu precisa entrar mais na fumaça. Mulher, você precisa entrar mais na fumaça. Está preocupado, irmão, com as contas? Vai para a fumaça. Rapaz, não tem um glória a Deus, um aleluia, né? Eles são, é tradicional, né, pastor, o negócio? Acho que Mas eu não vim aqui atrás disso, tá bom? Eu vim aqui bater em vocês mesmo, então tá tudo certo. Você quer ver outra coisa que acontece? Quando o couro, e assim, ó, eu vim aqui arrancar o couro mesmo. Sabe o que acontece, irmãos? Tem uns pescadores que eles pescavam salmão, pastor. E o salmão, ele tem muito valor quando ele chegava vivo. Depois chegou a cultura de congelar o salmão. Mas no começo tinha que chegar vivo. E eles faziam uns tanques dentro do barco enorme. E a água ficava entrando e saindo para oxigenar a água. Enfim, o salmão não morrer, para a água ficar boa, né? Só que chegava muito salmão morto. Né? Aí alguém chegou, não, mas isso aí não adianta, o salmão vai morrer. O que resolve então? Põe alguns bagre aí dentro para ficar mordiscando o salmão, porque eles não param, eles ficam agitados, aí eles não morrem. Botaram 5 salmão para um monte, ou quer dizer, 5 bagre para um monte de salmão. Não voltou nenhum morto.
É bom às vezes ter alguns bagre que morde a gente, que deixa a gente inquieto. Vem uns pastor chato, né? E aí a gente não morre até o final do caminho. Outra coisa que é importante, a fumaça. Quem usa defumador sabe que a fumaça não deixa as moscas pousarem. As vareja. E o Deus das moscas é Beuzebu. Então se tem alguém meio transtornado, tendo influência do cão, é falta de fumaça, é falta de Deus. Tem que ir para a fumaça. Eu quero deixar essa frase com vocês. Quando alguém estiver meio estressado, chateado, triste, cabisbaixo, chega assim, irmão, vai para a fumaça. Amém? Então pega um extintor daquele que joga fumaça, joga fumaça nele. Então, é um sinal profético, pastor. Viu? Faz um pano de fumaça. Joga nas pessoas, entendeu? Pegou? Pegou. Pano de fumaça, joga em cima. Então ele não deixa a ação do inimigo, porque entenda, por um momento Pedro teve uma revelação vinda do Espírito de Deus. E ele compreende, e Jesus fala, olha, não foi carne, não foi sangue. Foi o Espírito de Deus que te disse isso. Mas um pouquinho depois na conversa, faltou fumaça. A ação do inimigo entrou. E Jesus foi muito claro com ele. Jesus fala assim, olha, para trás dele, Satanás. Então não significa que se você já andou sobre as águas, escute isso. Se você já andou sobre as águas, viu Satanás cair dos céus de cara no chão, se você já curou, impôs as mãos, pessoas foram curadas, não saia da fumaça. Não se movimente por aquilo que você acha ou pensa. Fique na fumaça. O excesso de experiência às vezes nos torna muito autoconfiante. Josué, nós falamos sobre Josué esses dias. Josué, ele tinha muito autoconfiança, ele demonstrou isso. Porque ele olha os homens com o odre ressequido, a barba grande, com os pés sujos de poeira, a sandália desgastada, o pão já estava bolorento, como se tivesse muitos dias caminhando. E a Bíblia diz que ele não consulta a Deus, ele não foi para a fumaça. Ele fez uma aliança que ele não tinha que fazer. Vai para a fumaça, crente. Vai para a fumaça. E por fim, algo muito importante da fumaça, sabe o que é? É que ela permite que o couro não resseque. Não sei se você tem alguma roupa de couro, uma bolsa, as mulheres às vezes têm bolsa de couro. Você deixar ela um ano parada, quando você vai pegar aquela roupa, aquela bolsa, ela está seca. Você tem que hidratar ela. E se usa, quando o odre, o couro está pendurado na fumaça, ele gera flexibilidade. Se eu soubesse quanto isso é importante. A gente, por se engessar, se tornar inflexível, a gente acredita a Deus de uma forma, de um padrão, de uma maneira. E tudo que Deus faz fora daquilo não é Deus. E a gente deixa de desfrutar de muito do que Deus quer fazer, por causa que a gente se tornou inflexível. Num dia Deus fala para Moisés, fere. No outro dia Deus fala com Moisés, pede. A religião da época de Jesus acreditava que Deus se manifestava de uma forma. E quando vem Jesus todo fora daquele contexto da religião, queridos, eles não conseguiram entender a visitação, eles não conseguiram entender Jesus transitando ali. Falta, sabe o que? Fumaça, intimidade, secreto, renúncia. Para conseguir ver coisas diferentes, esquisitas, e ver Deus naquilo. Eles olharam para Cristo e viram alguém sem parecer nem formosura e falaram, não, deixa eu evitar esse cara é esquisito. Se você evita os esquisitos, cuidado para não evitar Jesus. Se você se relaciona por aquilo que os seus olhos podem ver, talvez você vai evitar alguém cheio do Espírito Santo passando por você. Eu não quero dizer que Deus só está nos esquisitos. Mas essa inflexibilidade não nos permite entender muito do que Deus quer fazer.
Porque nesses dias, nós saímos de uma igreja que tinha muitos padrões. Quem veio desse lugar? Existia um padrão. Se você estivesse fora daquele padrão, vinha disciplina, olhar, apontar de dedos, vinha. Então não aponte o dedo para quem não está no padrão, ok? Para os esquisitos, não aponte o dedo. Porque se um dia eu e você passamos por um lugar que se nós não estivéssemos dentro de um padrão, nós éramos subjugados, nós éramos apontados. Agora, quando Deus usar os fora do padrão, por favor, não aponte o dedo não. Não cometa os mesmos erros que os nossos antecessores. A igreja de hoje é uma igreja toda diferente. Tem uns caras tatuados. Na minha época a tatuagem era do diabo, cara. Tem um jovem lá, pastor, que cada revelação que ele tem, ele tatua o texto bíblico. Já não tem mais lugar para tatuar. Aí ele raspou a cabeça e começou a tatuar os textos bíblicos na cabeça. Irmãos, isso para mim é uma heresia. Isso para mim não é de Deus. E depois que ele tatuou o corpo todo, Atos não sei o que, pastor, Deus falou comigo não sei o que forte, não sei o que, eu tatuei aqui, ó. João 3,10. Ó, pastor, Salmo. É Bíblia para todo lado. Aí um dia ele está lendo lá, Senhor, escreve os teus estatutos no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Ele veio chorando, pastor, eu não precisava ter tatuado tudo, bastava ter permitido que Deus escrevesse no meu coração. E eu não preguei para ele que ele não precisava fazer aquilo. E aí ele falou, e agora? Eu falei, deixa, você até é meio feio mesmo, com isso ou sem isso mesmo, não vai adiantar tirar. Isso é esquisito mesmo. Percebe que eles vão tendo as experiências e vão se moldando aquilo que Deus tem na vida deles, amém? Não jogue ninguém fora. A igreja de hoje talvez jogaria um Saulo fora, porque ele perseguia a igreja. A igreja de hoje talvez não aceitaria um Jesus que quando estava orando, vertia sangue. Porque é esquisito, você imagina um cara orando e sangue saindo dele. Então assim, sabe, tem a turma que quando vai adorar, eu sou observador. Tem gente que vai adorar igual eu. Quem veio da Batista? Levanta a mão aí. É nós. Tem bastante batista aí, pastor. A gente adora assim, né? Aí os mais avivados, pelo menos, batem uma palma de vez em quando. Né? Aí tem um pessoal que adora diferente, né? Tem um pessoal que é... Tem? De onde eles veio? Deixa o menino rodar. A metralhadora de Jeová não tinha lá? Tretei, não tinha isso aí lá? Sim, sei que tinha. Para isso, para os batistas, nem pensar. Fala aí, Batista. Nananina, não. Isso aí não. Cabelo comprido igual pastor. Abominação. Não vai para o céu. Fica disciplina. Barbudo? O demônio se escondia debaixo do bigode. Estava no RI, hein? Regulamento interno. Quem já passou por isso, irmãos? Aí sabe o que a gente precisa? Ir para a fumaça, conseguir conviver com o diferente, porque Deus constitui um corpo e nem todo mundo é mão. Tem a mão, a perna, o olho, a orelha, tem cada um na sua função, no seu quadrado, na sua movimentação, no seu nível de unção, de entendimento, sabedoria. Cada um veio de uma cultura, de uma escola teológica. Não dá para engessar a noiva do cordeiro. E todo mundo tem a sua relevância, a sua importância, todo mundo tem.
Então não dá para pedir para você ser igual a mim ou eu ser igual a você. Eu não quero. Meu modelo é Cristo. Até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Eu não quero ser igual a mais ninguém, quero ser igual a Ele. Queridos, só que esse processo que eu estou falando aqui, não é nem um pouquinho para mexer com a tua emoção. Não dá, né, para deixar alguém emotivo e fazer um convite assim, sabe? Não dá, né? Estou falando de morte, de renúncia, de querer viver uma vida mais dentro dele, de cada dia querer entrar mais dentro dele. Não estou falando de santidade. Santidade é a tua obrigação e a minha. Nós temos que abandonar. Quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Isso aí é obrigação. Amém? Está superado. Eu estou falando, sabe do quê? De a gente abrir mão de coisas que a gente pode fazer, que não é pecado, para cuidar melhor da nossa casa, para entrar mais em Deus. Então estou falando de algo assim que se chama consagração. Você pega e consagra para Ele. Nós não temos mais que ficar discutindo. Ô irmão, tem que parar de roubar a prefeitura. Não dá mais, não dá mais. Isso aí é proibido, para. Você é cristão. Agora eu estou entrando no assunto da voluntariedade intencional, de você falar que agora o que você quer é entrar nele, é entender tudo acerca dele, é que a fumaça dele, o cheiro dele venha e impregne em você, que você e ele sejam realmente um. Mas aí nós temos que entrar na fumaça. Ninguém vai pegar você e matar você. Você tem que escolher, entregar, renunciar. Você está entendendo, irmão? Não dá para eu fazer isso por ninguém, ninguém fazer por mim. Eu tenho que escolher. E não é brincar de cristão. Não. Eu estou falando de ser os atormentadores da terra. Do povo falar, está vindo aquele perturbador aí, ó. Que a santidade constranja. Que a santidade que você vive, que o nível de renúncia que você vive, constranja aqueles que estão perto de você. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É uma igreja que fala assim, nada mais importa. Eu quero Ele. Isso é avivamento, gente. Isso é avivamento. Aí o convite, calcula aí, faz as contas, vê se tu aceita essa conversa. Porque quando, se eu não me engano, foi Manoá e a sua esposa, entendem que tem algo sendo gerado dentro deles. Eu falo deles porque quem está gerando é o casal, é a família. Tem algo sendo gerado lá dentro da tua casa, irmão? Se não tem, já profetizo agora, vai gerar. Agora a pergunta que eles fizeram a princípio foi assim, tá, e como é que vai ser a vida do menino? Como é que vai ser a vida do propósito, da promessa? E o anjo responde assim, não. Enquanto você está gerando, o cuidado é com você. Quem está gerando aqui algo de Deus? Então o cuidado é com você. E aí o anjo fala assim, ei, por enquanto está gerando, você tem que se abster de algumas coisas. Você tem que se separar de algumas coisas, tem que deixar de comer algumas coisas. Agora sim, vamos perguntar, o que você está disposto a abrir mão, a jogar fora, a renunciar, por conta daquilo que Deus está fazendo na tua vida e na tua casa? Você pode se pôr em pé? O que você está disposto a renunciar, a lançar fora, a não praticar mais, para dar uma resposta para Deus sobre aquilo que Ele disse que quer fazer sobre a tua casa, sobre a tua vida, a partir da tua casa? Porque Ele vai fazer, mas acerca da tua parte, da tua porção, o que você está disposto a renunciar?
Porque não tem a ver com santificação, tem a ver com consagração. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas eu vou te falar o que eu acredito que Ele está pedindo. Morra. Vai para a fumaça. Vai para a fumaça, cristão. Esposa, vai para a fumaça. Deixa Deus lapidar teu coração. Marido, vai para a fumaça, vai para o secreto, vai orar, vai buscar, vai consagrar, vai clamar, vai buscar entender o coração de Deus. Vai para a fumaça. Vai para o aba. Não tem a ver mais com boas estratégias, tem a ver com uma única revelação. Vai para a fumaça. Mas para ir para a fumaça tem que morrer. Esses dias nós estávamos na mesa de comunhão, lá em Ji-Paraná, e o Senhor me lembrou que Ele era médico. E a gente muitas vezes como pastor pregou sobre o médico dos médicos, não é? Para que Ele curasse as pessoas. Só que o Senhor me lembrou que só um médico pode assinar um atestado de óbito. E muitas vezes a gente gostaria que o Senhor nos visitasse como médico para trazer cura. Só que hoje Ele está aqui para assinar o teu atestado de óbito. Eu sei que tem decretos na terra, mas existem decretos no céu. Quer morrer? Pensa bem, que Ele vai assinar teu atestado de óbito. Eis o lugar, pode vir, a gente só quer orar por você. Quer entregar tudo? Quer reconciliar? Vem aqui. Sai do teu lugar. Fique à vontade se não quiser vir. Ninguém é obrigado. Mas se você entendeu que você tem que renunciar tudo, que você tem que entregar tudo, que não tem que sobrar mais nada de você para o diabo usar, então por favor, vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem com a tua fumaça. Pode pegar a tua prancheta, Jesus. Tem umas pessoas aqui se entregando para morrer, Pai. Tem pessoas aqui renunciando ao seu eu, ao velho homem. Tem pessoas aqui renunciando ao eu, ao ego. E eu queria te dizer uma coisa sobre os mortos. Os mortos não se ofendem. Está ofendido? É porque você está vivo. Vem aqui morrer. Deus ainda está dando chance. Está ofendido? Vem aqui morrer. Você está vivo. Está magoado? É porque você precisa morrer. O velho homem, as suas concupiscências, tem que morrer. Ele não tem que vir prestar culto. Ele tem que morrer. Tem mágoa, tem ressentimento, tem que morrer. Você não estava conseguindo ouvir a Deus? Ei! Mas os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem ressurgirão. Então se não estava ouvindo, é porque a voz dele estava dentro de ti, em confronto com muitas outras vozes, as vozes dos traumas, do ego, do confronto. Só que o morto não tem outra voz, é só a voz do noivo que ecoa dentro do nosso espírito. Posso te falar uma coisa?
Em nós Ele opera a morte. Marido, ai meu Deus, ai. Em nós Ele opera a morte, para que a nossa casa desfrute de vida. Em nós Ele opera a morte todos os dias, para que na nossa casa de óbito. Ele pode assinar o teu atestado de óbito. Ele pode assinar o teu atestado de óbito, homem. Ele pode falar assim: esse aqui está morto. Ele pode assinar o teu atestado de óbito. Ele pode. Ele pode, jovem. Ele pode assinar o teu atestado de óbito. Você não vai mais perder tempo reclamando. Você vai ter atitude. Che mi annagliese, lo regandevi al sole, mio secchinerai, e l'ando sveglio di de sede canto che mi arrabbia sarai, io le so delle hai, relegano le brama mascere andare a passare, lo regando e via se vi andare mai, io Deus.